Wender, compartilha para nós como foi o início de tudo da sua trajetória profissional. Fala um pouco quem é o Wender Fraga. Wender Fraga. Cara, o Wender Fraga, a trajetória foi punk, viu? Foi bem interessante. Cara, entrei na Facobras, foi um agregado, né? Entrei na Facobras como agregado em 2005. E, e nesse período aí foi um período meio suado, como vou dizer. Eu entrei na área do transporte, eu tinha um veículo. Comecei a trabalhar com o pessoal da Facobras e teve uma oportunidade de eu trabalhar dentro da fábrica. Eu falei, mas, pô, você é motorista, você é agregado, você vai trabalhar na fábrica como? Aí eu vou contar a história que eu estava contando até anteriormente, né? Tava na van, dormindo na van lá de fora. Acho que a dona chegou lá e me viu dormindo. Acho que ela não gostou de ver eu dormindo dentro da van, né? E veio, aí depois veio a secretária na época, que era a Andréia, porque eu estava dormindo na van. Aí falei, pô, André, eu tô dormindo aqui porque eu não peguei as notas ainda, não carreguei. É meu tempo, eu tenho que dormir, senão eu vou fazer o quê? Tem como fazer, né? Aí foi naquele período, acho que ela não gostava de ver eu dormindo lá, e quando a gerente comercial da época, que era a Ângela, né, conversou comigo para me dar um jeitinho de trabalhar. Aí comecei a trabalhar dentro da fábrica, embalando peça. Aí comecei embalando, e foi no período que quando comecei mais os produtos para cobrar, comecei a me aprofundar mais nos produtos, aí foi quando eu comecei a trabalhar. Aí nesse período aí eu fiquei no transporte da Facobrada, eu fiquei acho que 10 anos. Assim, eu fiquei até 2015, né? Aí a Ângela já, desde o comercial da época, falou assim: você aqui tem vontade de trabalhar internamente na Facobrada, aqui na área comercial? Porque nós vemos que você te expressa bem, você trabalha legal, você se comunica muito bem. Aí eu falei, tenho interesse sim, né? Ó, mas você não vai ganhar esse salário que você ganha aqui, você vai ser vendedor, você vai ter um salarinho baixo. Então se prepara, né? Eu falei, não, eu me preparo, cara, tranquilo. E nesse período de transição, de transporte até para a comercial, eu fui me formando, eu fui fazendo curso, fui fazendo formação superior, cada vez para ter mais engajamento. Quando entrar, já estar preparado para o mercado. Aí, beleza. Aí, quando eu entrei em 2015, aí era o Caio, na época, acho que é o gerente de marketing da empresa, né? Que tinha falado assim: e aí, Wendy, está preparado para entrar? Eu falei, estou preparado. Aí foi quando eu tirei os veículos, né? E fui para a área comercial. Falei, putz, agora eu vou ganhar dinheiro. Caraca, eu não vou ganhar dinheiro. Logo de cara não ganha, vendedor não ganha dinheiro, de cara não ganha. Mas aí eu entrei com um salário normal, e aquela grana que eu tinha de ganhar os veículos agregados não tinha mais, que já tinha comprado um veículo e tive que trabalhar internamente com um salário base. E não tinha carteira. Eu só tinha um salário que tinha e não tinha carteira. Então, na época, eu tive que correr atrás. Aí eu falo pro pessoal que foram 2 anos, mano. 2 anos de ralando para conseguir alguma coisa. E você sabe, vocês são vendedores, você sabe como é que funciona. Não ganha, você não ganha dinheiro da noite pro dia. Exatamente. Se você não criar um nome de mercado, é por isso que eu coloquei o Wender Fraga, eu falo com o Wender Fraga, Fraga representação, eu martelo muito nisso, porque é um nome que vai impactar. Aí foi na época quando eu comecei, não, vou ter que colocar a Fraga para rodar. Aí eu rodeio, batia, fazer prospecção. Só que é uma prospecção numa região, olha só, bacana. A Facobras, cada região tinha o seu representante. Se eu não me engano, tinha a região que eu já atendo, era o Castor, fazia o Castor, né? Era o Castor, e na outra região era o Santa Rosa. Santa Rosa. O Santa Rosa fazia outra, e em São Paulo, o São Roberto. Aonde eu vou atuar? O que sobrou para você? O que sobrou para mim? Eu sou vendedor, o único vendedor da faculdade, vendedor CLT, né? E eu falei, você tem que se virar. Aí eu falei, meu Deus do céu, tudo bem. Aí não podia atrapalhar o mercado do representante, tem esse negócio também. A questão da ética profissional. Da ética profissional. Aí eu falei, putz, eu vou ter que, você tem que fazer um lado que você não atrapalha o representante. Mas eu tava. E eu acabando o formato das coisas, né, mano? Aí o que eu fiz? Eu falei, o que é Facobras? Eu puxei uma relação de itens de curva ABC, de itens que não saem e que itens que eu posso estar atendendo assim, no mercado, né? Será que eu pensei? Linha amarela. Ninguém pensa em linha amarela. Ou é agrícola ou setor automotivo de linha leve. Então eu foquei na linha amarela. Aí eu falei, não, vou fazer uma prospecção de linha amarela. Fui no sistema, puxei
tudo que fornece para a linha amarela são pavimentação, mineração, essas empresas, para estar atendendo esse mercado. E a gente tem esse material, a gente tem esse produto lá, que são as peças para Caterpillar, são as peças para o setor de linha amarela, né? Que é a nossa 1020 ou a nossa 1077, que é a famosa 7N0718, né? Que é o código original. E aí eu fui atrás desse mercado. Aí eu puxei uma relação, e eu vi uma relação de empresas de mineração que fornecem para o mercado de mineração. Aí a primeira que eu achei foi a GHT Tratores. A GHT Tratores lá de Cambuci, se não me engano. Aí eu consegui uma reunião lá para levar o nosso produto. Certo. E eu conversei com o Marcelo na época, no tal do Marcelo Giacom, conversei com o Marcelo. Eu falei, Marcelão, pô, uma oportunidade para mim aí, encaixar meus produtos. Não, vem aqui. Como era minha primeira vez em reunião, eu precisava de alguém comigo. Aí eu falei com o Caio. O Caio era bem desenrolado na época, né? O cara o que ele era? Lembra? Ele era diretor de marketing mesmo lá. Eu falei, Caio, vai lá comigo, mano. Pra você, primeira visita minha, eu quero que você possa, eu quero que dê certo. Aí ele falou, não, vamos sim, Wender, vamos sim. Aí pegamos uma viatura, marcamos um dia, fomos lá fazer a visita. Aí chegamos lá, apresentamos um produto Facobras, mostramos o diferencial das nossas peças, atender eles lá e, graças a Deus, foi um sucesso. Aí fechei a primeira empresa grande. Putz, aí eu fechei a primeira empresa grande. Aí o negócio começou a caminhar de forma bacana. Aí fechei reunião. Eu levei até o Adilson comigo, que foi lá na Agrale. Mano, fechei uma reunião com a Agrale para fornecer para a Agrale. Porque o meu trabalho, na realidade, que quando tá certo, o que eu falei? Você tem que ser um vendedor diferenciado. Porque a região que eu estou atendendo e tudo já atendido, todos já tem representante, eu tenho que pegar algo diferencial, então eu tenho que ir empresa de consumo. Aí eu fui atrás dessas empresas. Aí comecei atrás da Agrale. Mas o que a Agrale precisa? A Agrale tem os Marruá. O Marruá, nós temos nossa chave de partida, que é a nossa 1124, a 1120, que a gente pode estar atendendo os Marruá ou pelo setor agrícola, das máquinas agrícolas deles. Aí eu fechei, conversei com o pessoal grande lá da Agrale, fomos lá para a Agrale. Não caminhou muito bem, mas quase fechei. Aí foi crescendo, foi expandindo, fechamos outras empresas grandes também. Aí até que um dia apareceu uma região, que a região estava caindo muitas vezes na região norte do estado, seria Ribeirão Preto, Franca, Jundiaí em diante, estava muito ruim as vendas. Aí passaram uma missão para mim. Então, André, e aí? Vamos fazer. Você quer essa região para você? Aí eu falei, eu quero. Você dá oportunidade para mim, dá a região. Estava vendendo muito pouco a região, caiu muito a venda da Facobras na região e naquela época não tinha nem tantos concorrentes, mas a região estava começando a cair. Então eu tive a missão de fazer a região crescer e me deram um pico para mim, ó, você vai ganhar só a partir de cima disso. Eu lembro que quando eu entrei, nos primeiros 2 meses não ganhei nada, só trabalhando. Só plantando. Só plantando. Não ganhei nada. Só que o meu trabalho, quando eu peguei a região, como todo mundo já conhecia a Facobras na região, eu só sentia a necessidade do que estava vendo. Então, o que eu senti na região naquela época, né? Eu percebi que não era o aplicador, seria o eletricista, o chaveiro, que não estava tendo problema. Era o próprio distribuidor que não estava tendo conhecimento do nosso produto. Então, o que eu fazia? É uma coisa que eu aprendi, né? Uma coisa que eu tenho que fazer. Antes de visitar, tipo, vou lá em Jundiaí, eu tenho 2 clientes para visitar. Ou eu venho aqui na JNC, antes de visitar a JNC, eu como representante, eu tinha uma meta de visitar 5 aplicadores na região. Eu mapeei a região sul aqui e pergunto para quem está adquirindo o produto Facobras. Sem Facobras? O cara fala assim, puta, eu tenho. Bacana. E de onde você pega? Pego ali no camarada ali, JNC. Você Facobras tem? Está tendo dificuldade de encontrar Uma Facobras? pesquisa de mercado. Aí eu faço uma pesquisa de mercado. Esses números, e quando eu comecei na época, eu trazia para você ou trazia do local. Eu via necessidade. Aí eu falava assim, mano, foi uma coisa para você, chega no São Gilberto. Aqui eu cheguei um tempo depois comecei a ver. Quando eu peguei a região de Santa Rosa, foi quando eu comecei a visitar você. Certo. Aí na região de Jundiaí, eu chegava tipo na região de lá de Jundiaí, eu falava pro Daniel, da região lá, o Daniel, mano, o cara lá não tá usando Facobras, tá usando Facobras de outra empresa. Por que não tá falando Facobras? Não, como assim? Não, tem um pesquisa de mercado que mostra. O cara quer o produto da gente, nosso, só não tá localizando. Ele falou que pede para você e você não tem. Não, não pode ser. Tem um número. Ó, porque eu pego, quando eu saio para pesquisa de mercado, eu pego dados do pessoal.
Pega o que ele tem de produto, o que ele usa para cobrar, ele dá onde retira. Não, não pode ser. Então, quando você apresentar isso para ele, ele automaticamente, não, não pode ser. Assim. Aí eu tenho mania de, quando eu estava visitando, eu tenho uma rede social e postar. Aí eu postar, eu falei, tô com o cara aqui. Aí ele falou, puta, com esse cara. Aí eu falei, tá lá com ele. Ele falou que não usa. Automaticamente, começou a vender, começou a crescer. Aí no outro, mesmo esquema. Passava o volume para ele, aí o número de vendas da Facobras começou a crescer de forma gradual. Foi crescendo, subia por cidade, foi crescendo. Aí foi quando eu comecei a estabelecer mercado. Entendi.